No vídeo de hoje, vamos falar sobre a inteligência artificial, ou como muitos costumam chamar, IA, que é um assunto que as pessoas falam cada vez mais, mas tem muitas dúvidas a respeito desse tema, que é bem amplo. E esta semana eu participei de um curso gratuito de IA, com mais de 200 mil pessoas inscritas, que seria próximo aí de 0,1% da população do Brasil. Ou seja, uma parte aí da população brasileira se interessou pelo tema e quer saber mais sobre inteligência artificial. E no curso tinha gente de tudo quanto é nível de conhecimento, desde os que não sabiam nada, os que se interessaram por inteligência artificial e estavam querendo saber um pouco mais e ter uma ideia para dar uma repaginada na carreira e entrar nessa nova tendência, e até os que já programavam e trabalhavam com isso. E foram 5 dias passando desde uma pequena introdução para os que não sabiam nada e falando bastante de IA generativa e chegando até uma parte de programação para os que estavam mais avançados. E nesse vídeo eu vou te explicar o que é essa tal de inteligência artificial e do aprendizado de máquina. Por exemplo, você tem aquelas dúvidas do tipo, quais tipos de IA existem? O que são aprendizados de supervisionado, não supervisionado ou por esforço? E qual que é a diferença entre eles? Como que essas ferramentas funcionam? Então, continua no vídeo que logo a gente fala sobre isso. Meu nome é Paulo, eu sou professor universitário em uma escola de engenharia no Chile e você está no Science Capibaras, as capivaras da ciência. Por favor, já deixa um like aí embaixo nesse vídeo e se inscreva no canal para receber as notificações toda vez que um vídeo novo for lançado. E se você está aqui, mas não sabe direito o que é IA, embora esteja super interessado pelo tema, então continua no vídeo que a gente se encontra logo depois da vinheta e eu falo mais sobre isso. Daqui para frente, vou chamar inteligência artificial só de IA. Podemos dizer que a definição mais comum e mais básica de IA está relacionada à imitação de funções humanas no que diz respeito às nossas atividades cerebrais. No campo da ciência da computação, IA é a criação de sistemas e algoritmos capazes de aprender, resolver problemas, reconhecer padrões e tomar decisões através do uso de dados e algoritmos, parecido com o que uma inteligência humana faria, e ênfase no parecido. E na prática, IA é um termo guarda-chuva que pode se referir a vários tipos de modelos matemáticos diferentes e frequentemente as pessoas discordam sobre que área é e que área não é, entre aspas aí, IA de verdade. E de forma geral, podemos falar que IA é um termo guarda-chuva grande e debaixo desse guarda-chuva temos um termo que também é outro termo guarda-chuva, só que médio, né? Que em português a gente chama de aprendizado de máquina, que é a tradução do inglês Machine Learning, que é uma parte geralmente mais estruturada da IA. Por exemplo, Machine Learning se utiliza de diversas técnicas de regressão e de análise multivariada. Agora, embaixo desse guarda-chuva do aprendizado de máquina, temos outro guarda-chuva que é o do Deep Learning. Vocês já ouviram falar disso? Em português a gente chama de aprendizado profundo, que é a tradução do inglês, né, Deep Learning, e é um tipo de IA e um tipo de aprendizado de máquina que se diferencia aí dos demais tipos por utilizar-se de redes neurais com várias camadas para aprender. E se você está se perguntando, rede neural, camada para aprender, né? O que é isso? Calma que a gente não vai aprofundar tanto nesse vídeo, só que mais para frente eu vou fazer outro vídeo falando sobre esse tema. Só que deixa aqui um comentário, por favor, para eu saber se vocês que estão assistindo aí a este canal
estão interessados nesse assunto e querem saber mais sobre IA, Machine Learning ou Deep Learning. Voltando um pouco para o nosso primeiro guarda-chuva, que chamamos de IA, embora embaixo dele temos milhares de ferramentas matemáticas diferentes e modelos que todos são chamados de IA, podemos classificar esses diferentes tipos de modelos matemáticos em 4 grandes categorias. Os modelos de aprendizado supervisionado, não supervisionado, os modelos de aprendizado por reforço e os semi-supervisionados. E antes eu gostaria de explicar um conceito fundamental, que é o que é algoritmo, né? Que é um conjunto de regras ou passos que devem ser seguidos para resolver um problema específico ou realizar uma tarefa computacional. Aqui a gente pode entender algoritmo como o código que os programadores escrevem para rodar a IA. E agora sim, vamos à explicação do que cada categoria de aprendizado né, e como funciona aí, baseado aí, então, nessa explicação de algoritmo. Na primeira categoria temos os modelos de aprendizado supervisionado, que nesse tipo de modelo o algoritmo é treinado em um conjunto de dados rotulados, onde cada exemplo de entrada está associado a uma saída desejada. Por exemplo, você tem um monte de fotos de cachorros e um rótulo cachorro. E vai treinar a máquina para identificar cachorros em fotos e classificar imagens como se é de cachorro ou não. Ou seja, o objetivo é aprender através de dados rotulados como entradas aí, né, para obter as saídas desejadas, que é saber se e classificar como cachorro ou não. E alguns exemplos aí de modelos de IA supervisionados incluem regressão linear, árvore de decisão, classificação multivariada supervisionada, entre outros. E se você ouviu regressão linear e pensou, mas isso não é estatística básica, né? Isso é IA? Então eu vou comentar o que um conhecido nosso gosta de dizer, que é, abre aspas aí, a diferença entre estatística, aprendizado de máquina e IA é o tamanho da verba de marketing, né? E que podemos dizer então que essa piada aí reflete, né, a verdade de que todos os modelos de IA têm uma base estatística muito forte. Agora vamos para a nossa segunda categoria de modelos de IA, onde temos os modelos de aprendizado não supervisionado, e aqui o algoritmo é treinado em conjuntos de dados não rotulados. E o objetivo é encontrar padrões ou estruturas intrínsecas nesses dados, como agrupamentos ou associações. E, por exemplo, então, se você tem um monte de fotos de cachorros e humanos, sem rótulos, e vai treinar a máquina para ver como que ele agruparia e classificaria essas fotos. Pode ocorrer sim da máquina colocar todas as fotos com cachorros em um primeiro grupo e todos com humanos em outro grupo e classificar os grupos corretamente da maneira que a gente queria. Mas sem os rótulos, né, de humanos e cachorros, também pode acontecer se tiver outra coisa na foto, mesmo que seja referente, por exemplo, a algum lugar, de repente a máquina pode perceber que para ela classificar em um grupo de lugares como com neve e sem neve, né, mas sem esse rótulo entre esses dois grupos, pode ser que para ela seja melhor, né, porque ela não sabe como que a gente está querendo classificar. Foi o que ela identificou. Aí num exemplo hipotético, onde todas as fotos com humanos são em praias e todas as fotos com cachorros são em lugares com neve, e a gente pedir para classificar uma foto com um cachorro na praia, pode acontecer dela colocar então o cachorro no grupo da praia, mas não necessariamente porque ela acha que o cachorro é um humano, mas sim porque ele está na praia, e a gente pode então interpretar como se fosse uma classificação errada, mas foram os dados que a gente deu para a máquina aí que fez ela categorizar dessa maneira. Então podemos dizer que eles não dependem de rótulos nos dados de treinamento,
Em vez disso, focam em capturar as características e estruturas intrínsecas dos dados para gerar novas instâncias que sejam plausíveis dentro do espaço de dados aprendido. E alguns exemplos de modelos de IA que não são supervisionados, não supervisionados, incluem análise multivariada de agrupamentos e análise de componentes principais, por exemplo, para reduzir dimensionalidade. E na terceira categoria temos os modelos de aprendizado semi-supervisionado, que utilizam uma combinação de dados rotulados e não rotulados para o treinamento. E eles são úteis em situações onde a rotulação de dados é cara ou demorada, mas há uma grande quantidade de dados não rotulados disponíveis. E esses modelos buscam aproveitar a estrutura dos dados não rotulados para melhorar o desempenho do treinamento em tarefas de aprendizado. E, além disso, baseiam-se aí na premissa de que os dados rotulados vão ter características semelhantes. Então, a própria máquina propaga o rótulo da parte supervisionada para a parte não supervisionada, com suas características, e de acordo com isso. E, por exemplo, pensando de novo aí, em exemplos aí de fotos de cachorros e humanos, podemos pensar que alguns com rótulos e outros sem, algumas fotos com rótulos e outras sem, e que a gente vai treinar a máquina para ver como ela propagaria esses rótulos e classificaria as fotos. Então ela poderia perceber que as fotos rotuladas como humanos são sempre de seres em pé e que não tem tanto pelo como as rotuladas como cachorros. Além de outras características, óbvio, e propagar esses rótulos de humanos para cachorros para as outras fotos, sem rótulos, de acordo com suas características intrínsecas. Já na nossa quarta e última categoria, temos os modelos de aprendizado por reforço, onde o algoritmo aprende através de tentativa e erro e vai recebendo feedback aí em forma de recompensa ou penalidade, enquanto interage com um ambiente dinâmico. E o objetivo é aprender uma sequência de ações que vai maximizar a recompensa ao longo do tempo ou minimizar as penalidades. E podemos citar como exemplo um jogo simples, como um labirinto com uma entrada e uma saída verdadeiras, mas com várias saídas falsas no meio do caminho. E cada vez que tem uma bifurcação nova, a máquina pode escolher um caminho qualquer, mas se isso levar a uma saída falsa, ou seja, der de cara com a parede, sem saída, e tiver que voltar, então ela vai receber um valor negativo e vai refazer o caminho, só que daí ela passa a evitar essas bifurcações, esses caminhos com valores negativos, até achar a saída e receber o feedback mais positivo possível. Ou seja, os jogos são um domínio popular para o aprendizado por reforço, e agentes de IA podem também aprender a jogar jogos mais complexos, como por exemplo xadrez, Go, ou jogos mais modernos de estratégia como StarCraft, Warcraft, Dota, através aí de interações com o ambiente do jogo e recompensas baseadas no desempenho. E quem é um pouco mais velho deve se lembrar da primeira vez que uma IA venceu um jogo de xadrez contra um ser humano, em 1997, que foi quando o Deep Blue, desenvolvido pela IBM, derrotou o campeão mundial de xadrez, o Garry Kasparov. E o Deep Blue não era uma IA de aprendizado de reforço, era mais como um sistema de inteligência artificial baseado em regras específicas e que tentava buscar aí de uma forma aproximada, para ser mais rápido,
qual seria a melhor jogada viável para se fazer, né, considerando aí o estado atual, né, do jogo e considerando as possibilidades futuras aí. E apesar do Kasparov ter perdido, segundo o livro O Gênio da Matemática, o que fez o campeão mundial de xadrez perder aquela partida em 1997 foi uma falha humana. Sim, o Kasparov ficou nervoso, se precipitou e fez uma jogada errada. E por isso ele perdeu. E em 1997, nós não tínhamos uma IA potente o suficiente para ganhar de todo ser humano em todas as condições possíveis. Mas como o Kasparov que era o melhor, né, nesse sentido aí, nesse jogo, no xadrez, e ele tinha perdido, então isso gerou aí um entusiasmo na época, né? Ou seja, há quase 30 anos atrás, sobre a questão aí da inteligência artificial. Já sobre as definições, quase nenhuma definição científica é rígida para sempre. A definição de IA não é uma exceção. Ela é uma definição flexível e evolui com o tempo. O que chamávamos de IA antigamente pode não ser mais considerado como uma IA com as definições atuais. E modelos entram e saem da classificação de IA. Por exemplo, tem muito especialista que hoje vai dizer que o Deep Blue, a IA que derrotou o Kasparov, na verdade não é mais IA. E nos anos 50, os criadores do conceito de IA escreveram algoritmos de busca, né, orientados para redução de custo, e que hoje em dia isso poderia ser visto aí, mais como da área de otimização. Inclusive, a área de otimização, pesquisa operacional, é a minha área aí, onde que a minha tese de doutorado foi, então, em otimização, né, e pesquisa operacional utilizado para análise de eficiência e redução de custos de estoque, usando DEA e controle ótimo. Que outro dia eu posso falar mais sobre isso, mas eu queria chegar num ponto que os problemas de controle ótimo podem ser resolvidos com aprendizado por reforço, que é visto como IA, da mesma forma que se pensamos em análise multivariada, que é a base da IA, e podemos resolver um problema de componentes principais, né, para redução de dimensionalidade, que é típico aí de IA, a gente pode resolver e criar componentes com otimização. Ou seja, uma área tem tudo a ver com a outra, mas não são necessariamente classificadas da mesma forma. E uma professora da Universidade de São Paulo, né, a USP no Brasil, uma vez falou sobre ter uma outra definição bem interessante, que era algo como que a IA é um campo onde toda solução, uma vez criada, depois deixaria de ser IA, por exemplo. Dando como exemplo o caso do Deep Blue aí, no sentido de que então a gente criou uma IA, né, que chamava de IA na época para derrotar um campeão mundial numa partida de xadrez. Depois que ela derrotou e outras IAs muito mais avançadas surgiram, a gente falou que, então já dominamos esse conhecimento e temos algo muito mais avançado, então isso nem parece mais inteligência, né, de verdade. Então IA agora é essa nova tecnologia que a gente criou, ou quem sabe vai ser essa mais nova ainda que a gente ainda vai criar para resolver outros problemas. E também não lembro onde foi que eu ouvi, se me recordo foi em algum podcast, que alguém perguntou qual que era a previsão de quando a gente iria alcançar a IA geral. E responderam que isso vai depender da definição que a gente quer dar para a IA geral, né? Então, se alguém souber ou lembrar quem que falou isso, né, escreve aí embaixo nos comentários. Um outro exemplo que eu gostaria de comentar relacionado a definições e fazendo uma analogia com o mundo da música
e talvez isso sirva para outros vários temas aí, é que hoje em dia bandas que são classificadas como hard rock, por exemplo, Led Zeppelin, Ozzy, Steppenwolf, antigamente chegaram a ser chamados aí de bandas de heavy metal, quando o metal ainda não era bem estabelecido, mas que passaram a ser classificados como hard rock depois que outras bandas mais pesadas surgiram. E então isso de atualizar definições não é nenhuma exclusividade aí da área de inteligência artificial. E eu quero concluir esse vídeo resumindo que muita coisa pode ser IA. IA é um termo genérico que pode ser usado aí, digamos assim, sem medo, né, para todas essas categorias apresentadas aqui, as 4 categorias. Ou seja, aprendizado supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado e aprendizado por reforço. Além disso, existem ferramentas híbridas no mercado, né, que juntam mais de uma categoria de modelos de IA. E eu quero terminar com uma pergunta para vocês, né? Qual categoria de IA vocês acham que nós usamos aí para desenhar as nossas capivaras? Por favor, responda aí o que você acha nos comentários, para a gente entender o que vocês aprenderam e como a gente pode continuar melhorando nos próximos vídeos. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, deixa um like para fortalecer o canal e se inscreva para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo. Até a próxima, até o próximo domingo que vem, onde a gente vai postar mais um vídeo, e hasta luego!